Muito bom dia a todos, todes, todas. Nós estamos aqui no sétimo encontro do Seminário Pedagogias Estéticas dos Coletivos de Teatro. É o nosso último encontro e a gente vai fechar tendo como mote principal de tema o fascismo na sala de aula, né? O fascismo e, e esses coletivos que lutam e resistem em escolas do Distrito Federal, como a Artocracia Cênica e o trabalho do Pedro com os gigantes pela própria natureza. Então é um prazer bem grande receber Melissa, Pedro, que são professores, professor e professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, são também pesquisadores. Melissa é mestra pela Universidade de Brasília, Pedro é mestrando também pela Universidade de Brasília, atuam em escolas da periferia do Distrito Federal, tem coletivos de teatro nessas escolas, uma experiência muito grande, muito vasta, e para a gente é uma riqueza estar aqui dialogando com vocês. Ah, eu vou passar primeiro para a Melissa, pode ser, Pedro? E aí a gente vai escutar, então, duas experiências aqui hoje, em seguida a gente vai abrir para o debate. Quem tiver aqui, se tiver com problema no chat, que está na sala, a gente pode fazer a mediação também pelo YouTube, mas fiquem à vontade para trazer as questões e a gente está aqui para dialogar. Tá contigo, Melissa, a palavra. Ótimo, gente. Bom dia, obrigada pelo convite. Vou tentar ser breve, né? 20 minutos. Eu entrei no finalzinho aí da contextualização que o Rafael fez sobre o fascismo, né? E aí falando um pouquinho então desse neofascismo e de o que me fez chegar até aqui. Primeiro, eu fui questionada no meu ambiente escolar se podia ou não falar sobre certos assuntos, né? Questionada inclusive por pais, se eu poderia tratar. Eu sou professora de teatro e uma coisa que a gente sempre fazia era teatro, de peça, de humor, e nunca provocava, né, assim. E a partir de um tema, que foi o tema diversidade, eu não só descobri que o teatro ele tem que ser esse teatro provocativo, e fui atrás para saber, né? Algum pai veio e falou: olha, eu não queria que meu filho tivesse contato com esse negócio de ideologia de gênero. E isso a gente já começando essa ascensão, né, dessa extrema direita, do escola sem partido. Eu falei, putz, e agora? Será que eu posso falar sobre isso mesmo? E aí, sem saber, eu falei, não, eu vou procurar, eu vou estudar, eu vou saber se eu posso mesmo. Porque foi um tema e foram temas que eu gosto muito de tratar, que são a questão, né, das minorias, que nem tanto, e das opressões em si, né, que é racismo, a questão da mulher, da homofobia, e aí, enfim, fui atrás, conheci e tentei fazer pontes, né, nesse período aí, conheci o Rafael, enfim, conheci Tatiana Leonço também, que debate muito dentro dessa questão. Então, fui fazendo pontes, né? Conheci a Escola de Teatro Político também, que foi assim uma coisa que me abraçou e me deu total apoio para eu desenvolver esses temas e me mostrou o tanto que é necessário, ainda mais nesses tempos atuais. Então, assim, falando do Escola Sem Partido, né? Eu ingressei no mestrado com essa preocupação de estudar, de saber até onde eu posso ir como professora, qual que são os meus deveres como professora, como cidadã, e como que eu posso, enfim, produzir e contribuir com esses adolescentes que passam, né, diariamente por nós, que somos professores. E eu sei que a escola tem um papel fundamental, assim como a família, né? É uma questão dividida. Então, assim, no mestrado, eu tive essa iniciativa de formar o grupo Artocracia Cênica, que é um grupo por estudantes da escola. Alguns voltam para a escola depois que saem, e por essa questão burocrática de não estarem matriculados na escola, eu tive que fazer um horário extracurricular, à noite, enfim. E aí a gente começou esse processo de criar uma peça. Vamos fazer uma peça no tema, né, de transição de gênero, que hoje em dia, depois eu venho para essa parte, hoje em dia a gente tem um número significativo, inclusive na escola, de adolescentes que estão passando pela transição. E assim, a gente criou a peça, como que a gente fez? Eu tinha muita dificuldade em entender essa forma, né, de dialogar estética que o Brecht usa, né, que Piscator veio. Então, assim, para entender essa lógica, né, desse teatro épico, eu tinha muita dificuldade, eu cresci assistindo novela.
Então, assim, era muito esse contexto, né, de início, meio e fim, e tudo muito realista. E, assim, o Rafael me abriu muitos olhos, falou, Mel, pode sair, dá uma lida nisso, me apresentou várias coisas, assim, eu falei, uau, que coisa incrível. Eu já tinha visto algumas coisas, mas não sabia, assim, como é que, né, essa pedagogia estética, como é que funcionava, que eu não precisava ter uma linearidade de tempo, que eu podia colocar as coisas de uma forma mais poética, menos agressiva, e isso me inspirou. E aí eu aproveitei que a gente já tinha feito uma peça na escola, que a gente fez uma adaptação da Clarice Lispector, falando a língua do P. A língua do P é um conto dela em que ela traz uma situação que ela quase foi estuprada dentro de um trem e ela só se livrou porque ela fingiu que era prostituta, enfim, lá na década de 70. E aí eu trouxe essa questão da mulher e na metade da peça para frente, né, a gente fez esse conto e a outra metade a gente escreveu. Então, um conto ele acontece lá na década de 70, com a questão da mulher no trem, e de repente a gente faz uma virada. E isso foi um pouco ousado fazer, porque bem na época, né, que o Bolsonaro entra, ele tem todas umas falas homofóbicas, né, de violência à mulher, né, com a Maria, aquela Maria do Rosário, enfim. A gente pegou todas essas falas, essas gravações, e no fundo soltou imagens de estatísticas, que foi o foco da pesquisa, e a gente descobriu nisso tudo que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, né? E pessoas trans. Então, assim, isso pra gente foi muito chocante. Então, a gente tentou colocar essas imagens desses noticiários com a voz dele no fundo. E isso para a escola foi muito difícil. A escola aceitar e querer levar o nome da escola para essa peça, que a gente foi para o Festa, que é o Festival de Brasília das escolas, né, de teatro. A gente foi apresentar lá na FUP, a convite do Rafael também, foi muito bacana. E assim, como a escola não quis, a escola ficou com medo mesmo, gente, de represália, e é assim, eu super entendo, a regional de ensino é do lado da escola, então a gente sempre está respondendo alguma coisa, e nesse governo, ainda mais no início, ficou, putz, né, então assim, mas eu peitei, eu fui, eu fiz, né, com cara e coragem, sem muito recurso para fazer, a gente, né, quando a gente vai ver no Piscator e os audiovisuais e as coisas, a gente pensa num negócio muito grandioso. Enfim, acabou que a gente fez da forma que fez, mas eu consegui agregar de uma forma pedagógica. A escola que eu trabalho, ela é uma escola parque, uma escola que trabalha artes e educação física. Então, eu tentei, mesmo não levando o nome da escola, que aí eu criei o grupo Artocracia Cênica, justamente para poder levar o nome, mas eu agreguei outros professores também no processo. Professor de artes plásticas, de artes visuais, criou o cenário, ajudou a criar o cenário. O professor de música, de violino, compôs uma música para a peça que foi tocada ao vivo por um violoncelo, um violão. Então, assim, as meninas da dança, né, o corpo de dança que tem na escola, fizeram uma coreografia que entrou de forma muito poética na parte, uma parte muito violenta, que é da peça, onde ela sofre violência na peça, né, onde tudo começa, que é na escola. Então, a gente pôs uma coreografia no meio ali, muito. Então, essas coisas, essas pequenas pedagogias do teatro épico acabou entrando assim na peça e eu fiquei muito feliz por ter entendido né, como que era e esse modo de fazer, que abre muitas possibilidades. E aí, enfim, fizemos a peça, a gente transitou, né, com esses meninos, conseguimos com muito custo, recurso é muito difícil, né, gente, para a gente montar qualquer coisa. Quem é do teatro sabe. Sem verba, geralmente é muito complicado. Mas os meninos ficaram tão animados em fazer tudo. A gente fez rifa, vendemos rifa para pagar a inscrição do festa, para pagar o ônibus. Os pais, a gente envolveu os pais nisso. Os pais, um que era marceneiro, ajudou no cenário, a mãe da outra fez uma galinhada para o dia da apresentação para levar. Então, assim, eles foram, assistiram, e foi muito bacana que a gente envolveu a família. E o principal, tratar sobre esse tema com a família, de que muitos deles são evangélicos, enfim, foi bem complicado, assim, tanto que eu fiz uma reunião que eu achei necessário, gente, eu vou precisar fazer uma reunião com os pais de vocês para falar sobre o tema, que eu vi que estava um certo desconforto de alguns alunos, professor e tal, eu não queria fazer essa cena, porque meu pai, minha mãe, vamos conversar, vamos trazer eles aqui, vamos conversar, eu tive que trazer os pais.
E aí, conversando com eles, eu expliquei um pouquinho, né, de como é que funcionava, até porque no processo criativo, nós convidamos 2 meninas trans para virem falar para a gente como é que era o processo. Então, elas vieram, então a gente conversou muito, ela colocou todas as questões, as dificuldades, e além da pesquisa que a gente fez, né, de dados. Então, assim, foi muito enriquecedor conhecer um pouquinho, porque realmente quando não é o nosso lugar de fala, e eu fui questionada muito por isso, por que você fala de coisa que não é o seu lugar de fala? Eu falo, gente, mas assim, eu me coloco muito como o grande professor Graça sempre fala, né? A gente tem que ter muita alteridade e para poder nos colocar, né, como o não lugar de fala e poder transitar pelos outros assuntos com muito respeito e com conhecimento. A gente tem que conhecer para poder falar e tem que ser dito. Se a gente for deixar só as pessoas, né, que tem lugar de fala para falar, né, fica, não dá. A gente tem que instruir, né, todo mundo e vir nessa questão do respeito mesmo, do entendimento para poder fazer. E é uma luta, gente, com esse governo é muito difícil, foi muito complicado, assim, fazer. Aí até a supervisora da escola, quando saiu, se aposentou, que eu fui falar com ela, ela é muito corajosa. E eu acho que é isso, nos falta às vezes coragem mesmo. Eu sei que a gente sofre muitas represálias de todos os lados, a gente acompanha aí, né, várias. Mas é isso, se a gente fizer nossas micropolíticas, cada um no seu cantinho, né, a gente vira uma rede, a gente realmente é uma rede, cada um fazendo um pouquinho, a gente faz na base, que é com os alunos. Né? Então, por mais que eles venham com o projeto Escola Sem Partido, que o professor não pode falar isso, não pode aquilo, mas eu aprendi muito, querido Zé Pacheco, né, da Escola da Ponte, que a gente não tem que chegar, às vezes, com a receita pronta, mas a gente tem que provocar. É a pergunta que move e que gera. Então, se eles trazem uma cena em que tem uma violência, em que tem uma coisa aqui, você provoca. Mas por que tem que ter isso? Mas por que tem que ser dessa forma? Mas por que não pode ser assim? Então, em vez de trazer, você questiona. Isso foi uma coisa que foi muito bacana, esse processo. E aí, vindo, né, para os dias atuais, o grupo. Ótimo. O grupo, com a pandemia, infelizmente, né, ele se acabou dispersando, né? Muito sai, a escola é de uma rotatividade muito grande, mas hoje eu estou na coordenação da escola, tenho 2 professoras maravilhosas na área de teatro, que a gente dialoga muito, muito nessas questões, são super parceiras minhas, e a gente se inscreveu no projeto do Fábio Félix, o Realize, e a gente conseguiu essa verba para a escola para a gente montar alguma coisa do tipo. Então, o que a gente pensou? No próximo semestre, a gente vai ter que fazer algo na temática, dentro da temática. Não sei se a gente vai voltar à peça Transcorpos, mas a gente vai produzir curtas-metragens. Então, acho que vai ser bem bacana com a verba. Só que aí a gente vai fazer, eles vão fazer, os alunos vão fazer as cenas e a gente, com essa verba, a gente vai montar o processo, fazer um documentário do processo, de como vai ser tudo isso, né? Incorporar o que já foi e fazer tudo isso. Então, eu acho que vai ser muito bacana, é uma coisa que está dando frutos, né, até hoje. Eu queria só aproveitar então mostrar algumas fotos de como foi, porque eu acho que é interessante quando a gente fala e mostra. Eu vou tentar compartilhar aqui um vídeo da dança desse corpo coreográfico que foi na peça, na apresentação do Festa, é só um trechinho. E aí depois eu passo uma fala deles de quando eles apresentaram que chegaram na escola, que eu falei, gente, fala alguma coisa de como foi para vocês, porque isso para eles também é muito significativo, é uma linguagem deles que eles querem falar, são temas que eles trazem. Então a gente não pode se omitir a poder discutir e trabalhar isso. Ah, e teve uma outra questão antes de eu compartilhar. A escola, a gente tem alguns monitores que ajudam, e na época a gente tinha algumas monitoras que implicavam muito com alunos que andavam de mãos dadas, e aí elas até questionavam, mas por que você questiona a gente, aquele casalzinho hétero ali, você não questiona, nem briga e tal? Não, porque não sei o quê. E aí, o que eles fizeram? Eles criaram um Instagram para a escola, anônimo, para poder denunciar essas coisas. Eu falo, gente, não, peraí. Eu tô aqui com vocês sempre, conversando, fazendo tudo, e vocês me trazem, né, me fazem um negócio desse para queimar o filme da escola.
A gente não pode fazer isso por causa de um ou outro, a escola não é assim. Então, em vez da gente fazer isso, vamos criar uma peça em que fale sobre essas questões e que ensine, dialogue com essas pessoas que não têm essa visão ainda. E aí eles, é mesmo, né, professora, vamos fazer? E aí foi mais uma questão para a gente criar a peça e falar sobre tudo isso. Então, é usar de pedagogias, né, estratégias para poder dialogar de alguma forma sobre esses temas. Inclusive, agora, semana retrasada, na coordenação, a direção sempre, a gente podia fazer formações na escola, trazer alguns formadores para falar de alguma coisa. E aí eu falei, cara, agora é o momento. A gente está com sete adolescentes passando pela transição de gênero na escola. É um número muito significativo. Eu falei, gente, a gente precisa falar sobre isso. Os professores, tem professor que não tem a capacidade de poder chamar a pessoa pelo nome social. Ah, mas é adolescente, ela só vai poder fazer isso com 18 anos ou com a autorização dos pais. Gente, tudo vai pelo bom senso, né? Pelo bom senso. Você não tem que isso aí é uma questão só de registro na secretaria, mas na sua sala você tem que acolher, você tem que fazer isso. E aí eu convidei a Tatiana Leonço e o Leonardo Café, da EAP, para poderem fazer essa formação, e eles foram, e foi maravilhoso, foi maravilhoso. A Tatiana, como sempre, muito solícita sempre, fez essa formação, então foi mais uma coisa que acrescentou, assim, bastante para a gente, para os professores, para todo mundo na escola. Então, deixa eu passar aqui, então, tentar compartilhar, incluir... Muito boa sua fala, Mel. Só para te dar o feedback do tempo, temos 5 minutos. 5, né? Deixa eu tentar aqui. Aí eu coloco o quê? Apenas conteúdo, destaque, lado a lado, não. Eu, aqui, né? Coloco. Vê se tá aparecendo. A gente está vendo. Tá tudo certo. Certo. Ah, eu até esqueci de falar das oportunidades que o grupo teve, né? Uma dessas foi participar do filme do Adirley, que é um cineasta aqui de Ceilândia, que também tem grande parceria aí com a escola. Então, eles participaram do filme Mato Seco, acho que é Mato Seco. Fez uma participação no filme, eles acharam o máximo, depois que eles, professor, a gente estuda esse cara no PAS, eu falei, putz, olha só que troca, para eles foi uma experiência maravilhosa. Esses aqui foram alguns dos integrantes que fizeram, muitos deles já saíram da escola, estão fazendo cinema, estão fazendo dança, então é bem gratificante, assim, a gente ver esses meninos crescendo. Aqui algumas fotos do processo, quando a gente estava criando, ensaiando para peça, para Transcorpos. Eu vou passar rápido porque são muitas fotos. Chamei o Ricardo do Semente, para vir fazer um trabalho de corpo com a gente um dia. Então, assim, gente, a gente vai trocando. Essas são as duas meninas trans que foram conversar com a gente. O Luciano, professor de artes plásticas, que sempre contribui também. Isso aqui é uma cena da peça que a gente usa, né? E aqui foi uma tomada de fotos que a gente fez para o festival, para o Festa, que eles foram lá fotografar. Para eles foi uma festa só mesmo, viu? Porque eles amaram tudo, foi muito bom. Eles gostam muito de sair para apresentar. Então, essas trocas também, essa que a gente faz na rede, né? De ir, de apresentar, de trazer, é muito importante. Esse é o grupo todo. E, gente, você conseguir juntar uns 20 adolescentes num projeto, para ir à noite, para ensaiar, para fazer, não é fácil, não é fácil. Mas foi muito gratificante ter feito. Aí aqui, né, foi da escola, desse processo. Aqui foi as apresentações. Ah, é o vídeo. Deixa eu passar o vídeo da dança que eu falei, só um trechinho. Tá bem baixinho, mas é porque, deixa eu ver. Ah, não, tá aqui. Pronto. Só um trechinho mesmo, que é pouco tempo. Esse foi um pedacinho da dança. A música foi composta para a peça. Isso aí foi uma apresentação do Festa, então.
Ai, pena. Eu gravei, gente, eu não tenho uma gravação tão linda quanto a do Pedro que ele fez da peça. Queria muito ter tido, ter gravado, mas infelizmente não deu mesmo, assim. Então eu tenho alguns trechos da peça, né? Aqui algumas fotos e tudo de como foi. Deixa eu ver se eu acho aqui a entrevista. Aqui. Hoje, queria muito que vocês falassem. Aristocracia é foda, aqui é minha nova família, tira a minha ansiedade, eu amo aqui, eu amo todo mundo que está presente aqui, todo mundo é foda, merda pra todo mundo. Eu tolero você. Hoje foi um dia incrível, de verdade, porque deu pra ver o esforço de todo mundo esforçou de verdade dessa vez. Não sei nem como, mas gente, brotamos aqui do nada. É você que assistiu, o que você achou? E aí, Delana, como que foi? Esse grupo é maravilhoso, beijo. Não discordo. Respeita as manas, respeita as demais. Não usem drogas. usem droga. E aí, Kennedy? Pera, eu tenho um depoimento. Você quer ver o que tem na bolsinha? Vai, mostra o Kennedy. Mostra o Wesley. Cadê o Wesley? Cadê o Wesley? Beleza, gente. Memes, virou até meme, assim, alguns bordões que a gente sempre falava, a pessoa que sempre sumia que sempre sumia dos ensaios. Wesley, cadê você, Wesley? E foi isso. Aí na reunião no final acabou eles colocando isso daí. Gente, eu não tô conseguindo maximizar aqui o negócio. Deixa eu ver aqui. Ai, deixa eu ver como que eu faço aqui. Pronto, foi. E foi isso. Consegui como é que eu descompartilho aqui? Já descompartilhei a tela, não, né? Não. Acho que vai em compartilhar, não, se eu não me engano. Pronto. Foi, né? Deu certo. Falta quantos minutos? Foi isso? Minha amiga, você fez o uso perfeito do tempo. Na hora que tocou aqui, você fechou. Fechei. Foi isso, Não. gente. Obrigada. Parabéns pela sua fala, pelo seu trabalho. A gente vai pontuar aqui algumas questões para trazer para o debate, antes de passar para o Pedro. Bom, queria tratar a partir do adjetivo, da expressão que você usou, que é preciso coragem, né? Que você começa a sua fala falando do fascismo, do que você sofreu enquanto violência dentro da escola, dos pais que questionavam a sua postura. E isso, para muitas pessoas, e talvez para mim, seria já um motivo da gente se amedrontar, que é o que o fascismo faz com a gente, né? Ele gera o medo da gente se colocar. E eu imagino que deve ter mexido muito com você, ter passado por isso tudo. Só que você teve a coragem de buscar redes de apoio para responder coletivamente a essa violência. Então, é impulsionada aí para o Prof. Artes, que é um mestrado profissional em artes. Para a turma, a gente coloca como uma possibilidade de continuidade para os estudos. Ele é específico para professores que atuam no campo das artes cênicas. Você foi procurar o mestrado, depois você procura a escola de teatro político e forma esse coletivo, forma esse grupo. E para tratar sobre essa questão, então, quando você sofre o questionamento também do lugar de fala, você que não tem esse lugar de fala, eu acho que a resposta também está nos estudantes. Não, mas não está no meu lugar de fala, mas está no lugar de fala dos estudantes. E esse coletivo é protagonista também. Então, é um lugar de fala dos estudantes. Se for para a gente colocar nesse âmbito para além da alteridade, também tem um lugar de fala dos estudantes, e esses estudantes são os que falam nessa peça. E aí, vendo o fascismo, né, como que ele vai crescendo. Então, não coibiu a sua ação, mas gerou medo na escola. E eu entendo o lugar da escola também, desse medo de se proteger logo pós-golpe, pós-eleição do Bolsonaro, como que a escola está se defendendo ali também. Mas também não foi suficiente para parar vocês, né, para parar o coletivo. Então, vocês trazem aí como que essa rede ela é importante para essa sustentação. Porque daí vocês vão apresentar no UNB, vão apresentar no Festa. É um coletivo que se coloca aberto e se coloca também à disposição de somar com outros. Traz outros professores que estão estudando e debatendo os temas, que têm outras experiências, e isso vai agregando
para o que você analisa como uma lacuna, que é uma lacuna nossa, né? A gente trabalha muito com a leitura crítica das reproduções hegemônicas. E você fala, meu imaginário foi construído a partir das novelas. Então, para mim, eu precisei desconstruir esse imaginário para reconstruir outros imaginários a partir da perspectiva política. E aí você traz a transdisciplinaridade, porque ali, quando a gente vê no vídeo, não é só a dança, é a música que está colocada, né? Então, a escola como esse espaço transdisciplinar que potencializa a gente construir outras hegemonias de representação. Você traz a relação com a comunidade, os saberes da comunidade, incorpora esses saberes da comunidade para enriquecer o trabalho de vocês. Traz a comunidade como espaço para o debate também, né? Para trazer esse debate com a comunidade. E projeta para o futuro outras perspectivas, coloca para o coletivo sempre a perspectiva de estar fazendo para o futuro. Então, tá, a gente não conseguiu montar a peça nesse tempo de pandemia, não conseguiu se encontrar. Mas vamos então escrever um projeto para documentar essa peça, que é o que é possível a gente fazer nesse espaço. Então, está sempre instigando esse coletivo a estar em movimento também. E aí, por último, destacar o elo de confiança que a escola, e aí você, como escola, construiu com esses estudantes. Até para trazer o que estava à margem, né, esse Instagram anônimo, para a gente debater de novo. Não, gente, vamos debater isso aqui dentro. Esse daqui é um problema da escola? Então, é dentro da escola que a gente vai tratar sobre isso também. Não adianta a gente trazer para fora e tirar a escola desse debate. A gente vai construir aqui junto novos consensos a partir desse dissenso. Sempre com uma postura de respeito, com uma postura de não se furtar ao debate, se colocar para debater, e que é realmente louvável, porque a nossa reação frente a essas questões geralmente é da gente ser muito reativa. Eu acho que você incorpora esse debate do fascismo, né, do neofascismo, para desconstruir esses consensos a partir do dissenso e construir outros consensos. Então, Mel, parabéns, obrigada. Passo para o Rafa também levantar ponderações para depois a gente retomar no debate. Agradecer a presença da Adriana, do Terra em Cena, e destacar aqui o Yuri dos Santos, que também é do coletivo, junto com o Pedro, vai fazer uma fala para a gente logo mais. Obrigado, Melissa. Assim, acho que a Simone já destacou pontos importantes para a gente debater depois, para quem mais quiser partir desses pontos, perguntar coisas para a Melissa. Eu queria destacar, para quem está nos escutando agora, mas sobretudo para quem vai escutar depois essa experiência, né, que vai ficar disponível o link, a gente vai poder citar o link nos nossos textos, quando for outras pessoas poderem assistir, para entender as providências que a Melissa e o Pedro tomaram com os coletivos que coordenam nas escolas em que atuam. Alguns aspectos, eu acho que a gente estava comentando em outras aulas. Assim, primeiro, não se vitimizar, né? Assim, buscar, ir atrás, tomar atitude, se articular. Segundo, se você não detém todo o conhecimento das linguagens artísticas, você pode pedir apoio para outras pessoas. Então, por exemplo, essa cena da dança que a Melissa mostrou, existem professoras de dança na escola, né? Então, a peça, ela é o resultado de um trabalho coletivo, que você tem base coreográfica, você tem iluminação, você tem música, você pode ter poesia, e isso tudo é um fator de enriquecimento, e essas pessoas que contribuem com o processo, elas podem ser da escola, ou podem não ser. É claro que Melissa e Simone, atuando em escolas parques, elas têm o suporte de um coletivo de professores de esporte, educação física e artes bastante grande, com diversas formações. Aí vocês podem pensar, poxa, mas eu na minha escola não botei isso, eu sou a única pessoa de artes. Sim, mas na comunidade pode ter gente que trabalha com outras linguagens que você pode trazer. Por exemplo, a capoeira tem música, a capoeira tem a parte, a coreografia da luta, que é também uma dança, a orquestra da capoeira com o berimbau e com os outros instrumentos, o atabaque, o chocalho, o pandeiro, é uma estrutura muito complexa. Capoeira geralmente tem nos territórios em que nós atuamos, nas escolas do campo, né? Então a gente pode estabelecer interlocuções. Nas peças do VSE do T, por exemplo, lá em Cavalcante tem a Sussa. A peça termina com a Sussa, que é uma dança que também tem uma orquestração muito característica. Destacar também, por fim, esse aspecto que a Melissa falou sobre o teatro dramático e teatro épico, né? A busca de superação do limite de uma linguagem.
Esse limite, quer dizer, a maneira como a gente aprende a imaginar o teatro por meio da televisão, do melodrama e do que a gente vê em geral nas escolas, é um limite de uma forma de fazer teatro. Essa forma se chama drama. A desconstrução do drama para uma forma em que existam outras possibilidades narrativas, que aqui a gente já viu em Teoria e História do Teatro, o teatro é, com todas as suas possibilidades de distanciamento, de autonomia temporal, ou seja, de não caminhar para uma sucessão de presente contínuo, mas de ter, para além do diálogo, formas narrativas, o uso de coro, abre possibilidades do teatro ser uma linguagem que pense as contradições do nosso tempo. Ele não está restrito à esfera dramática. Então, quando uma professora de teatro, como a Melissa, passa a se apropriar disso, ela começa a trabalhar de uma maneira muito complexa com a literatura, com a inspiração da literatura, com os temas do cotidiano, como os temas do neofascismo, essa agenda da violência homofóbica, racista, machista, e começa a trabalhar construindo coletivamente com jovens que estão sofrendo esse impacto nas suas vidas, na sua transição de adolescentes para adultos, o impacto desses temas. Quer dizer, se a forma é limitada, você não consegue dar conta dos temas. Quando a forma é limitada, o resultado é binário, é bom ou mal, é um resultado pobre esteticamente. Quando a forma permite a abordagem complexa, pensar por meio do teatro, o resultado é interessante. E para isso você não precisa ter uma parafernália de luz, de som, de palco. Você precisa ter domínio técnico para poder criar estruturas complexas que estejam a par da inteligência das pessoas. E não formas que são super limitadas e que a gente se sente burro vendo aquilo. É óbvio demais, né? Então, a escola pode ser esse lugar de pensamento da linguagem teatral. E para isso a gente precisa se colocar em movimento enquanto professoras e professores para se reciclar em relação a uma educação ideologicamente muito forte que a gente teve também, do que é e do como é fazer teatro. Tem muita escola que trata os alunos que estão fazendo teatro pelos critérios de valor da forma espetáculo, da forma celebridade, da forma telenovela, e cria pequenas microestruturas de valoração e de poder dentro mesmo da escola, com a menina que é a primeira atriz, o menino que é o galã, que não sei o quê. Quer dizer, a gente não pode reproduzir essas estruturas de poder. A gente tem que desconstruir e criar outra, com outros corpos, outras estéticas, outros padrões, enfim. Colocar isso para o debate também depois, mas é uma experiência muito rica e recomendo muito a vocês que leiam o trabalho da Melissa, a dissertação. A primeira parte do trabalho da Melissa, o primeiro capítulo, é exatamente um ensaio social sobre a questão do autoritarismo, compreendendo a escola sem partido como uma das dinâmicas dessa supressão da democracia, supressão do diálogo, que é uma característica das estruturas fascistas ou neofascistas de poder. Então, vale a pena ler. A Melissa também tomou essa providência, quer dizer, estudou a fundo o tema, para poder entender o que ela tinha que abordar e como abordar. Obrigado, Melissa. Nós enviamos um artigo e logo em seguida que acabar a aula a gente envia também a dissertação completa da Melissa, que é muito boa, vale a pena a gente fazer a leitura. Pedro e Yuri, convido vocês a chegarem junto aqui da roda. A gente tem o mesmo tempo de fala e fiquem à vontade. Nossa, é muito doido, assim, porque escutando a Melissa, eu fiquei emocionado em vários momentos, assim, sabe? Esse último vídeo em que o garoto fala, né? Vocês são a minha família, aqui é a minha família. Meu Deus do céu, porque de fato são tantas coisas que a gente vive, né, Melissa? E, enfim, se tiver outros professores aí que são coisas muito intensas, e eu acho que isso transforma não só esses meninos e essas meninas, mas eu acho que a gente também, né? A gente vira outra coisa. Enfim, muito bom de escutar, Melissa. Bom, eu preparei alguns slides aqui, eu vou tentar compartilhar com vocês e tentar ser o mais breve possível por conta do tempo. Deixa eu só abrir aqui. Compartilhar.
Apenas conteúdo. Adicionar. Ixi, aqui eu não sei. É adicionar plano, será? Não é. Compartilhar. Você vai compartilhar. Se você compartilhar a tela, vai aparecer tudo que está na sua tela. Se você trocar de tela, aí aparece a outra tela. É um pouquinho mais embaixo. Você viu o compartilhar plano, embaixo tem assim, tela e janela. Aí eu te recomendo compartilhar a tela. Se for para incluir som, tem que ativar um ícone que está bem lá no bem em cima. Ali em cima. E aí, é porque eu não... Deixa eu ver aqui embaixo. Procurar no computador. Ainda não está compartilhando, né? Não. Uai. Eu coloquei compartilhar a tela. Aham. Apenas conteúdo. Aí tem apenas conteúdo, destaque, lado a lado, repórter, não sei o que é isso. Pedro, eu acho que aí você vai clicar... Isso, acho que já foi, compartilhou. Compartilhou? Compartilhou a minha. Estava aqui testando. Tá. Você vai clicar bem na imagem que está aparecendo de vocês, que aí eu acho que abre. Ah, tá. Acho que agora vai, então. Valeu, Melissa. Obrigada, Mel. Deu certo? Deu sim. Ah, perfeito. Então deixa eu só abrir aqui. Tá. Então, simbora. Bom, a gente tem esse projeto, né? Ele é Gigante pela Própria Natureza. Ele surge no Centro de Ensino Médio 02 de Sobradinho, que é uma escola de ensino médio. E aí ele foi criado com alunos do ensino médio, né? Alguns estavam no segundo e outros no terceiro ano. Eu acho que o início do projeto é em 2017, e aí eu acho que tem um fato assim que motiva muito assim a construção desse projeto, que não sei, acho que isso acontece com vários professores de artes, sobretudo de artes, né? Quando você vai passando pelas escolas, geralmente quando vai chegando ali o mês da consciência negra, a semana da consciência negra, geralmente a gestão, a equipe, né, a equipe gestora da escola pede para a gente montar alguma coisa com os alunos, né, pensando nessa temática e tal, para ser apresentada para a escola. E aí a gente sempre faz, assim, pelo menos eu sempre faço, porque de fato me interessa que esse debate esteja ali, né, presente na escola. Só que em 2017, o que acontece? Acho que vira uma chavezinha assim na minha cabeça, sabe? E aí eu fiquei me questionando por que a gente sempre tem que esperar novembro para a gente debater isso e provocar essa conversa aqui na escola. E aí, enfim, eu entendo a importância da data, eu acho que não é sobre excluir a semana, a data não é sobre isso, porque de fato precisa continuar acontecendo, mas eu acho que o debate ele precisa acontecer todo ano, né? Aí pensando nisso, eu falei, cara, eu convidei o Thalisson, um aluno da escola, eu falei que é negro, eu falei, e aí, cara, o que tu tem para dizer? Você quer apresentar, quer falar alguma coisa? E aí ele falou, pô, quero. Aí a gente apresentou, só que aí depois que acabou a apresentação, eu falei, vamos tentar montar um projeto para a gente seguir para o ano que vem, para a gente continuar, porque ele estava no segundo ano, né? E aí a gente segue para além de novembro. O que você acha? Aí ele topou, e aí eu acho que o projeto ele começa a se desenhar a partir daí, sabe? Aí outras alunas e alunos se juntam, né, a gente, e aí a gente tem as meninas e os meninos, né, o Thalisson, que eu falei para vocês, a Ana Júlia, a Deisiane, o Yuri Sherlock, tiveram outras pessoas que também fizeram parte, né, nesse processo todo, só que é isso, com o passar do tempo, umas pessoas foram ficando,